Salve, bom você. Bom, continuando aqui nossa aula, né, de cubo mágico, nas aulas anteriores a gente já montou aqui as duas camadas, né, de baixo aqui. Então essas duas aqui já estão finalizadas. O que a gente vai fazer agora é iniciar, né, a montagem da terceira camada aqui, né, a que tem a face com o centro amarelo, tá? Bom, para isso, lembra que lá no início, para montar aqui a camada da face branca, a gente começou com uma cruz aqui, né? O que a gente vai fazer aqui agora é o mesmo princípio, né? Só que agora eu tenho que montar a cruz aqui sem bagunçar as duas camadas que já estão prontas, tá? Para isso existe uma sequência de movimentos que são aplicadas aqui, o que vai fazer, o que vai resultar, né, a montagem aqui da cruz amarela, tá? Bom, depois que você, do passo anterior, né, onde você terminou aqui a montagem da segunda camada, o seu cubo aqui ele vai estar basicamente de quatro formas possíveis, tá? Aqui, o meu aqui no caso, eu tenho a pior forma possível, que é quando eu tenho aqui só o centro amarelo, né? Nessa face aqui. E aqui, eu estou olhando aqui agora só a peça de centro e as peças de meio, tá? Porque o que eu quero fazer é as peças, uma cruz aqui em cima, né? Então, eu não vou olhar aqui agora as peças de canto, tá? Só as peças de meio. Então, o meu caso aqui é o pior caso possível, que é o que eu só tenho o centro aqui, né? O que vai mudar em cada caso é a quantidade de vezes que você vai ter que aplicar os mesmos movimentos, tá? A sequência de movimentos é a mesma, o que vai mudar é a quantidade de vezes. Então, o meu caso aqui, que é o ponto, eu vou ter que fazer aqui no mínimo 3 vezes para que apareça aqui a cruz amarela. O movimento que a gente vai fazer é um movimento para que esses meios aqui, eles troquem, né, de posição e que o amarelo fique para cima, né, para montar aqui a cruz amarela. Bom, o movimento é o seguinte. No caso aqui do ponto, né, que é o primeiro caso possível, o ponto, você pode aplicar ele em qualquer posição aqui dessa camada aqui que tem a face amarela, tá? Então vou aplicar aqui desse jeito mesmo, segurando o cubo sempre na mesma posição. Você vai fazer esse movimento, tá? Vai mover aqui à frente, para que apareça aqui na sua esquerda 3 branquinhos aqui. Depois você vai mover à direita, tá? Nesse sentido aqui. Vão aparecer aqui, ó, 2 brancos aqui, certo? Depois, o movimento é girar em cima, em sentido horário, aqui, certo? Depois é voltar à direita, vou jogar esses 2 brancos lá para baixo. Vou voltar em cima, aqui, uma vez, e aí aqui voltou os 3 brancos. E vou voltar à frente, jogando eles lá para baixo, tá? Então, depois de aplicar esse movimento aqui uma vez, a gente já cai aqui no segundo caso. O segundo caso é esse aqui, ó, onde eu vou ter 2 meios com a face amarela, já voltadas para cima, só que eles estão aqui, um à esquerda e um em cima, né? Ele pode estar assim, em qualquer posição, tá? O que você vai fazer é girar a camada de cima até que ele esteja aqui, ó, como se fosse um L ao contrário, né? Ou se for como um relógio, né? Ele vai estar aqui em 15 para o meio-dia, por exemplo. Então, nessa situação aqui, você tem 2 meios amarelos junto ao centro e eles estão nessa configuração aqui, né? Eles não estão em linha reta, tá? Que linha reta é o próximo caso que eu vou mostrar agora. Então, quando o cubo está nessa situação aqui, nesse caso, você vai aplicar o movimento segurando nessa posição, tá? Então, se ele estiver assim ou assim, você vai girar até que ele esteja aqui, ó. Lembra lá do reloginho, 15 para o meio-dia, né? Ou um L ao contrário aqui, tá? Então, vou aplicar o mesmo movimento, ó. Frente, para aparecer os 3 brancos aqui na esquerda. Vou mover à direita, nessa rotação aqui. Depois vou girar em cima, jogando o branco lá para trás, na esquerda. Vou voltar à direita aqui, voltar em cima e voltar à frente, tá?
depois desse movimento aqui, né, a gente cai no terceiro caso possível, que é quando eu tenho o centro aqui, e eu continuo tendo dois meios com face amarela aqui nessa camada. Só que agora eles formam aqui, ó, uma linha na horizontal, tá? Diferente do caso que era um L ao contrário aqui. Então, esse aqui é o terceiro caso, que seu cubo pode estar também, que é formando aqui uma linha na horizontal, tá? Se ele tiver assim, você vai girar aqui para que ele fique na horizontal, certo? E aí você vai aplicar os mesmos movimentos. Então aqui de novo, giro à frente para aparecer aqui os três brancos, giro à direita e em cima, volto à direita, volto em cima e volto à frente. Aqui agora a gente tem a cruz aqui, ó, na cor amarela já montada, certo? Então aqui, ó, eu tenho a cruz amarela já montada. Só que se eu olhar aqui, ó, esse meio aqui, ele tá certo, né? O vermelho, porque essa peça de meio aqui, ela é amarela e vermelho e tá entre o centro vermelho e amarelo. Porém, as demais aqui, ó, elas não estão na posição certa. Esse aqui tá, né? No caso que é o laranjado, só que esse aqui também não tá, que é o azul. O que a gente tem que fazer agora é trocar esses meios de lugares para que eles fiquem na posição certa, alinhado ao centro correspondente aqui de mesma cor, tá? No meu caso aqui, eu tenho o vermelho, que está na posição certa, e o laranjado, que também está na posição certa, tá? O que você vai fazer aí no seu cubo é girar a camada de cima até alinhar aqui a cor, ó. No meu caso aqui, ó, alinhei o verde, só que eu tenho aqui, ó, verde e azul. Se eu girar, eu tenho vermelho e laranjado. Você vai girar em cima até encontrar dois meios que estejam na posição correta, tá? No meu caso aqui, ó, eu vou fazer com laranjado e vermelho, eu tenho um oposto ao outro. Então aqui você vai ter duas situações. Ou você vai ter um oposto ao outro, que é o meu caso aqui, ou você vai ter um do lado do outro, tá? Então eu vou fazer aqui os movimentos nesse primeiro caso, e aí a gente vai ver o segundo caso daqui a pouco. Então, no primeiro caso, que é quando eu tenho um meio oposto ao outro, que já está na posição correta, eu vou segurar o cubo nessa posição, tá? Que é um meio de frente para mim e o outro meio atrás, né? Virado lá para trás. Então, o que eu vou fazer é aplicar um movimento aqui, que é um movimento bastante conhecido no cubo mágico, que ele é chamado de Sune, tá? Eu vou fazer aqui, ele inicia da seguinte forma. Vou girar aqui à direita, nesse sentido, para deixar aqui três brancos aqui de frente para mim, certo? Depois eu vou mover em cima, sempre no sentido horário, tá? Então eu vou mover aqui uma vez, para desmanchar aquele trio aqui, né? Aqui vai ficar só dois brancos. Vou ocultar esses dois brancos lá para baixo de novo. Vou girar em cima mais uma vez, certo? Aqueles dois brancos lá que eu ocultei, vou trazer eles de volta aqui e vou girar em cima duas vezes para alinhar eles de novo e voltar aqui à direita, certo? Se você ver agora, eu tenho dois meios que estão na posição certa, no caso aqui é o laranjado e o azul, e os outros dois aqui, ó, estão errados. Aqui deveria estar o verde, né, mas está o vermelho, e aqui deveria estar o vermelho, mas está o verde. Essa aqui é a segunda possibilidade e você vai aplicar o mesmo movimento, só que agora segurando o cubo nessa posição. Um dos meios que está certo, né, no caso aqui o laranjado, à minha direita e o outro lá atrás, certo? Então vou aplicar aqui o mesmo movimento, ó. Gira à direita para deixar o trio aqui. Vou girar em cima. Tenho dois aqui, vou ocultar eles. Giro em cima mais uma vez. Volto aqui à direita para mostrar aqueles dois e giro em cima duas vezes para alinhar de novo aqui o trio e volto eles lá para baixo, certo? Aqui agora, ó, aparentemente eles estão errados, né? Só que aí você gira a camada de cima até alinhar a cor. Então aqui, ó, alinha o vermelho. Aqui agora o verde está na posição certa, o laranjado está na posição certa e o azul está na posição certa, tá? Então, o que a gente tem aqui agora é a cruz amarela já finalizada com seus meios na posição correta, certo?
sempre alinhada aqui, ó, a mesma cor. Então, esse aqui é o início da resolução da terceira camada, e na próxima aula a gente vê como realmente finalizar o cubo mágico. Até a próxima.